O think tank desta semana está muito atribulado. Primeiro, já tivemos que adiar de terça-feira, já tivemos que adiar de quarta-feira, agora finalmente estamos no ar e quero lhe pedir desculpa também, porque tivemos um atraso de cerca de 40 minutos que me é absolutamente atribuível e tem a ver com questões técnicas, ou seja, não conseguia, fiquei sem telecomunicações em casa e não conseguia de todo fazer a emissão. Quero pedir desculpa a si, quero pedir desculpa aos dois comentaristas que normalmente fazem o think tank comigo, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Bom, por onde é que vamos começar esta semana? Depois das peripécias políticas da semana passada, que terminaram com uma entrevista de António Costa a falar sobre o país e a situação do país, na segunda-feira decidimos que este seria o tema principal. Joaquim Aguiar, antes de irmos assim, quero recordar só que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ainda ajuda à produção do grupo Sem Disalidade. Joaquim, voltando assim, o que é que achou da entrevista do Primeiro-Ministro? Camilo, quem está no deserto e está com sede pode ter uma miragem. Só que quando tenta ir beber a água dessa miragem, o que lhe acontece é que fica com a boca cheia de areia. Ora, num contexto de crise, aquilo que se espera de um primeiro-ministro é que, se não tem água para dar, ao menos que diga onde é que há água. O que se verificou foi o efeito da miragem no próprio primeiro-ministro. Ele pensa que está a beber água e está a engolir areia. Porque quando pensa que é com os fundos da Europa que vai restabelecer a normalidade na economia portuguesa, ele está rigorosamente no deserto com uma miragem. Porque aquilo que está a ser destruído em termos de valor e em termos de estabilidade de emprego com esta crise pandémica não se resolve injetando dinheiro na economia. É preciso ter uma concepção de reformas estruturais, porque essa destruição de valor e essa instabilidade dos empregos obriga a mudar o padrão que existia. Ora, ele continua a falar do padrão anterior como se fosse possível voltar para ele só pela injeção de dinheiro. Ora, o padrão anterior já era deficitário, quer em termos de taxa de crescimento, quer em termos de geração de dívida. Voltar ao mesmo já não era solução. Mas ainda por cima, esse mesmo já não existe. E, portanto, a imagem do perdido no deserto, cheio de sede e que tem uma miragem, é perfeitamente aplicável neste caso. Mas, por outro lado, a responsabilidade de um político no meio de uma crise não é dramatizar e assustar as pessoas, mas é dar-lhes um mapa para poderem sair do deserto onde estão. Ora, nada disso foi feito por este primeiro-ministro, que manifestamente não tem as qualidades necessárias para identificar a crise e procurar as soluções. Porque ninguém encontra resposta quando não sabe fazer as perguntas. Joaquim, mas não acha que o facto dele, ou melhor, não acha que a postura do primeiro-ministro e aquilo que ele passou durante a entrevista responde à preocupação que o Joaquim tem? Isto é, um primeiro-ministro, no momento de crise e uma crise grave, não deve dramatizar a situação? O problema não é... vamos lá ver, é que o dramatizar para assustar é um atributo ou é uma qualidade dos terroristas. Agora, dramatizar para apresentar as soluções. Ora, o que ele faz é repete
uma resposta para problemas antigos, quando o problema que é colocado hoje é novo. Nada de novo aparece nas respostas dele. É por isso que eu posso concluir, sem receio de me enganar, que ele não sabe diagnosticar esta crise. Ele não percebe a natureza desta crise. Não percebe, não sabe, ou está preso pelas circunstâncias, nomeadamente pelo casamento que ele fez com a extrema-esquerda? Oh, Camilo, o problema dos casamentos é que cada um escolhe as noivas que quer, e se for do Afeganistão pode ter 5. Agora, o problema não é o casamento. O problema é o que é que se faz depois desse casamento não dar resultados positivos. Ora, evidentemente que esta maioria estável, porque ninguém está interessado em derrubá-la daqueles que fazem parte do seu suporte, mas esta maioria estável não é coerente e, portanto, perante uma crise de tipo novo, jamais encontrará a resposta. Não é um problema de vontade, é um problema de natureza dos protagonistas. Estes protagonistas não pertencem à natureza desta crise. Joaquim, já volto a si. Jorge, queria ouvir a mesma opinião. O que é que tu retiraste da entrevista do Primeiro-Ministro? Bom, eu julgo que a entrevista do Primeiro-Ministro é muito esclarecedora sobre aquilo que pensa do papel do Estado numa sociedade. E é esclarecedora na medida em que não evoluiu nada apesar das duas crises que nós tivemos. Uma crise financeira e bancária e agora uma crise pandémica. E, portanto, não evoluiu nada neste sentido. Se nós observarmos o panorama geral da entrevista, o que o Primeiro-Ministro fala sempre é: o Estado vai fazer isto, o Estado fez aquilo, o que é preciso é dar isto às pessoas, o que é preciso é capacitar as pessoas, o que é preciso é terem mais educação, o que é preciso é haver salários mais altos, o que é preciso é isto, e no fundo está a dar uma lição à economia privada, dizendo que é o Estado que deve ter este papel fundamental. Ora, o problema é quando o Primeiro-Ministro diz que o Estado faz isto, o Estado regula aquilo, o Estado tributa mais este e tributa menos os outros, esquece de dizer que está a tratar dos dinheiros dos portugueses. E o dinheiro dos portugueses é o que permite que o Primeiro-Ministro vá a uma entrevista de televisão explicar aquilo que quer fazer com o dinheiro dos portugueses. Mas quando chega a altura da prestação de contas real do dinheiro dos portugueses, o que nós sabemos é que nós não temos crescimento económico e não há aumento do nível de vida dos portugueses há aproximadamente 2 décadas. E se nós, se naquela entrevista tivesse por pano de fundo, como decora atrás, a curva do crescimento económico e a dívida que acumulamos e o envelhecimento populacional, veríamos que nada daquele discurso faz sentido para a resolução da crise. Porquê? Porque ele não é um discurso reformista. Aliás, toda a entrevista não se fala em reforma rigorosamente nenhuma. Aquilo que nós temos dito aqui fala-se na administração e na intendência do Estado. Ora, o grande problema do atual governo é que tem uma concepção, aliás, há um momento em que vai mais longe nesta concepção do Estado, quando se fala na regionalização, e que na prática, para ele, era repetir este modelo em 5 regiões. Ou seja, nós temos um Estado ineficiente, um Estado incapaz de regular para gerar crescimento económico, e temos um Estado em que há ali temas interessantes, porque
Diz assim, bom, o que é preciso é que o país produza com mais produtos e serviços de valor acrescentado. E a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é, mas de quem é essa responsabilidade? É do setor privado? Com certeza que é. E porquê que o setor privado não consegue fazer isso? E a resposta de António Costa é não, nós temos um sistema científico capaz, nós temos as pessoas competentes, temos as pessoas capacitadas e, aliás, é tão importante a educação que os países de leste que educaram mais rápido que nós foram capazes e estão-se a aproximar de nós. Não, ele esquece do pormenor. É que os países de leste, para além de usarem essa educação, fizeram reformas nos setores da economia que lhes permitiram aproximar-se de Portugal. Essa parte ele omitiu. Portanto, qual é a concepção que António Costa tem? Aliás, há um momento que é um argumento, eu diria quase que absolutista da política. Quando ele diz assim, mas se não estiverem contentes, mudem para uma alternativa que era a alternativa do passado e voltando um bocadinho à ideia do papão de Passos Coelho. Ora, ninguém está preocupado neste momento com isso. Quer dizer, ninguém deveria estar preocupado com isso. Porquê? Porque hoje a natureza com que nós nos vamos defrontar, dos consequências desta crise, deveria obrigar a uma reflexão muito séria dos próprios dirigentes políticos, da sociedade em geral, da economia empresarial e da economia bancária. Ora, é este acordo, se quisermos, eu diria, um acordo da sociedade sobre a nova revolução que nós deveríamos ter. Neste caso não era de abril, mas até podia ser de outubro ou até pode ser a de novembro, que até ajudaria ao raciocínio. A maneira como responde, se nós temos o presidente da CIP, que ao longo da sua história tem demonstrado sempre eu diria, um pendor de colaboracionista com os diferentes governos, e não tem sido hostil, nem agressivo, nem demagógico na maneira como apresenta os problemas das empresas. Quando o próprio presidente da CIP diz nós estamos a ouvir tocar a orquestra e vem ao Titanic, o primeiro-ministro de Portugal desvaloriza dizendo, bom, se eu desse atenção a todas as críticas, eu já tinha desistido da política. Então isso significa o quê? Que é insensível ao que se está a passar na sociedade. O que lhe interessa é montar políticas para manter as clientelas, que aliás foi referida pelo jornalista, para manter as clientelas que suportam o poder deste governo na atual Assembleia da República. E, portanto, nós deparamos com uma situação única. Um primeiro-ministro que não quer ver que realmente nós estamos numa situação complexa, em que parte da responsabilidade pode ser dele, mas também não é só dele, mas deveria ter a coragem de dizer, não, mas há aqui um problema mais sério e mais profundo que nós como sociedade vamos ter que defrontar. Não. A maneira de resolver o problema é o papel do Estado. Alguém que quer um papel do Estado diferente, então, que se apresente como alternativa. Ora, nós estamos a dizer uma coisa diferente, que é, ou nós deveríamos estar a pensar algo diferente. A natureza do Estado vai ter que mudar de acordo com a natureza da própria sociedade. Nós tínhamos um Estado, na Primeira República, que gerou um Estado novo. Por isso é que ele se chamava Estado Novo. E agora nós vamos ter um novo Estado. Mas não é o Estado de António Costa. Porque o Estado de António Costa é aquilo que nós já percebemos a que é que nos leva. Jorge, deixa-me colocar uma fixação das clientelas e das incapacidades da sociedade de se tornar independente e se tornar autónoma, para se tornar cada vez mais dependente os portugueses uns dos outros. E o problema não é os portugueses dependerem uns dos outros. É os portugueses dependerem uns dos outros porque alguém pega no dinheiro dos portugueses, que é os impostos, e na dívida, que são os impostos futuros, para fazer um modelo de redistribuição para se manter no poder. Ora, isto não é, diria, a melhor forma de encarar a resolução do problema do país. E, portanto, a entrevista é uma entrevista, eu diria,
É uma entrevista de um alijar de responsabilidades, uma atribuição de responsabilidades a tudo o que é externo ao próprio governo. Não se falou em nenhumas crises que aconteceram ao longo do tempo. E depois entrou-se na política politiqueira, que é as questões da associação, as questões do PSD, e isso faz parte faz parte da política, mas julgo que o desafio que os portugueses têm para frente mereciam que o Primeiro-Ministro tivesse uma dimensão, eu diria, política e estratégica muito acima do que nós vimos naquela entrevista. Eu já volto a ti. Deixa-me voltar ao Joaquim, porque há aqui uma questão que me faz espécie. O Joaquim dizia há bocadinho, o Primeiro-Ministro parece que ignora que a destruição de riqueza e de valor é tão grande que o modelo de recuperação que ele está a propor não faz sentido. Joaquim, mas a verdade é que os números do crescimento económico no segundo trimestre, e já no primeiro tinham mostrado isto, mostram que a economia está a recuperar. É verdade que não está ao nível pré-pandemia. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu percebo quando o Joaquim diz que a crise é profunda, mas será que a devastação vai ser aquela que o Joaquim está a dizer? Aliás, aproveito para lhe dizer que é uma pergunta que alguns espectadores me têm colocado mesmo em privado. Camilo, quem trabalha há muitos anos com as estatísticas económicas sabe que é mais fácil torturar e fazer confessar números do que torturar e fazer confessar um terrorista preso. Portanto, os números dos crescimentos trimestrais enganam, primeiro porque não são crescimentos anuais, e enganam porque não comparam com o que era a situação antes dos efeitos de uma crise que paralisou as economias e paralisou as sociedades. E que ainda não terminou. Portanto, todos os anúncios de morte podem ser anúncios prematuros. Mas todos os anúncios de convalescença também podem ser prematuros. E se levantam os medicamentos antes da cura, aparece a morte. Neste caso, o erro... Quando o Joaquim está a dizer se levanta os medicamentos antes da cura, a morte pode ser inevitável, está a falar do facto do governo querer retirar já os apoios? Concedeu a economia. Estou a falar das moratórias, por exemplo. Mas às empresas ou aos particulares? Interrompam as moratórias e vão ver o que é que acontece. Ora bom, aí a margem do governo não é grande, porque isto é o BCE a impor o calendário do fim das moratórias. Camilo, não se iluda com o BCE, como na América não se podem iludir com a Reserva Federal, porque há um momento em que o BCE vai tomar decisões em função do espaço económico europeu, e isso não significa que seja favorável para Portugal. E, portanto, Portugal tem de se preparar para contingências que lhes sejam desfavoráveis. Mas vamos ao fundo do problema, que o fundo do problema não tem nada a ver com a conjuntura. O António Costa não pode fazer o diagnóstico desta crise pela mesma razão que não quis nem podia fazer o diagnóstico da crise de 2011-2015. Porque se fizesse esse diagnóstico, ia encontrar como fator responsável pela doença o Partido Socialista como o dono do Estado. Ou seja, a crise de Sócrates é uma crise do Estado Socialista. Claro que depois utiliza-se o bode expiatório para esquecer a responsabilidade coletiva. E faz-se do pobre do Sócrates, que era um incompetente político, nem sequer percebeu o que lhe estava a acontecer, faz do Sócrates o responsável por uma coisa que na sua origem tem o próprio Partido Socialista, que aliás sempre defendeu com algumas pequenas e honrosas exceções. Mas acha que o Primeiro-Ministro, ao fazer aquele papel que fez na entrevista, está a recusar o problema fundamental que é analisar a responsabilidade do Partido Socialista no passado, na crise que ainda estamos a viver?
no passado e no presente. Porque daqui a alguns anos, quando se encontrar a resolução desta crise, vai-se descobrir, tal como com Salazar se descobriu o Afonso Costa, vai-se descobrir que com o novo governante que resolver a crise, vai-se descobrir que na sua origem estava o António Costa. E estava o António Costa porquê? Porque o António Costa fez um negócio que o PS nunca tinha feito no passado, nem sequer no tempo do Afonso Costa. Fez um negócio com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. E hoje não se pode libertar deles. Pode acontecer que sejam os próprios apoiantes que se fartem do Partido Socialista à medida que o Partido Socialista se for afundando na crise que não resolve. Mas, se não acontecer isso, continua o Partido Socialista a ser incapaz de encontrar uma resposta para esta crise, porque os seus parceiros da maioria parlamentar de esquerda não permitirão que as medidas necessárias sejam aprovadas. Agora voltemos a uma das frases do Dr. António Costa. Se não gostam desse Estado, arranjem outro. Ora, a verdade é que, com o apoio de dirigentes do Partido Socialista, o Estado português encontrou uma fórmula de associar iniciativa privada às funções das políticas públicas e chamou a isso parcerias público-privadas. Sim. No caso das estradas, que ainda não foram desmontadas, no caso das estradas, as parcerias público-privadas foram apresentadas como sendo um modo do Estado financiar as construtoras que faziam essas autoestradas. Sim. Não é, portanto, um bom exemplo. Agora, no caso da saúde, as parcerias público-privadas foram sujeitas à análise comparativa, em que hospitais idênticos no setor público se comparavam com hospitais no setor privado que serviam nas mesmas regras dos hospitais públicos que serviam os doentes que se dirigiam a esses hospitais privados, nas mesmas regras do Serviço Nacional de Saúde, porque estes hospitais privados eram parte integrante do Serviço Nacional de Saúde. Quando hoje se diz que a ADSE tem que rever os contratos com esses hospitais, fica-se na dúvida sobre quem é que querem enganar. Ora, a resposta é muito simples. Querem enganar aqueles que fizeram as análises comparativas que demonstraram que os hospitais em parceria público-privada, os hospitais privados eram mais eficientes que os hospitais públicos. Ou seja, o Tribunal de Contas. Joaquim, ou seja, o Tribunal de Contas, Camilo, o Tribunal de Contas também martela os números de convier. O ponto não é esse. Os consumidores, os utilizadores dos hospitais é que são as melhores demonstrações da qualidade competitiva. Eu percebo isso, mas repare uma coisa, nós precisamos de métricas mensuráveis e isso fez o Tribunal de Contas, foi dizer os hospitais de PPP são mais eficientes que os outros. Camilo, as métricas são óbvias, mas também não me surpreendem. O que me interessa a mim é o grau de satisfação dos utilizadores dessas instalações. Ora, quando se faz essa análise, o que se verifica é que os hospitais públicos, com um dono que é o Estado, que são apresentados com aqueles que respondem às crises, afinal, são menos eficientes, menos competentes em termos de qualidade do que os hospitais privados. E agora o que é que faz a ADSE? Justamente para viciar essa comparação, está a utilizar um mecanismo de
comercialização de um seguro de saúde, impedindo que se satisfaçam os critérios de qualidade para poder satisfazer o critério do preço. Joaquim, mas o problema é esse, ou a ADSE não tem dinheiro pura e simplesmente, que é fruto daquilo que são as restrições orçamentais na área da saúde em geral. E, portanto, quem tem como patrão o Estado está obrigado a ser um subordinado às vulnerabilidades e dependências financeiras do Estado. É verdade. Bom, é isso que significa a herança que o Partido Socialista deixa para a política portuguesa no futuro. E em termos da política portuguesa no futuro, há uma coisa que parece óbvia. Se queremos ter resultados positivos, é preciso que haja contratualização de empresas privadas em políticas públicas. Joaquim, então agora fica uma pergunta. Se nós estamos todos a perceber isso, se os analistas estão a perceber isso, e se a situação é grave, esta história das tabelas da ADS é uma coisa gravíssima, porquê é que o Presidente da República não abre a boca para falar sobre o assunto? Bom, aquilo que o Presidente da República tem para fazer depende do que é o resto do seu mandato. Curiosamente, ele já veio dizer que o resto do seu mandato são 2 mandatos. Há um mandato até 2023, que é quando, em princípio, se realizarão as eleições legislativas. Outro mandato depois, 2023 até 2025, que será a parte final do seu segundo mandato. Mandato institucional, mandato político. O mandato institucional termina em 2025, mas o mandato político termina em 2023 e reaparece entre 2023 e 2025. Portanto, é óbvio que o professor Marcelo Rebelo de Sousa está à espera, como eu estou, que alguma coisa aconteça até 2023. E o que é isso que alguma coisa aconteça? Vamos recordar a história de Marcelo Caetano. Quando ele considerava que a resolução do caso da guerra colonial não podia seguir o mesmo percurso da independência do Brasil, é útil recordar isso, porque vamos festejar os 200 anos da independência do Brasil no próximo ano. Mas quando a hipótese de uma repetição do modelo do Brasil não se concretizou, isso ficou a dever-se a uma escolha que tinha a ver com o que foi a experiência do caso do Brasil. E a experiência do caso do Brasil foi ter, no fundo, uma monarquia com 2 cabeças. Uma cabeça no Brasil, outra cabeça em Portugal. E isso foi interpretado como prejudicando gravemente os interesses portugueses. E, portanto, a hipótese de independências brancas em Angola, em Moçambique e na Guiné não se podia colocar. E, portanto, o doutor Marcelo Caetano ficou confrontado com uma impossibilidade política que rebenta de que modo? Com uma revolta militar que não quer continuar a guerra. O que é que acabou nesse regime? Acabou a convicção de que a estabilidade do poder é suficiente para resolver os problemas políticos. Não houve instabilidade no poder de Marcelo Caetano. Não havia oposição consistente ao Marcelo Caetano. Houve a emergência de um problema que não tinha solução, que era a guerra colonial. E apareceram os militares como sendo os operadores de uma mudança política. Eram eles uma alternativa? Não. Aliás, se verificou logo a seguir, não tinham nenhum projeto político para Portugal. Tinham uma única necessidade, que era acabar com a guerra colonial. Mas quando o Joaquim vai buscar este exemplo do Marcelo Caetano, em comparação com a situação atual, está a querer dizer o quê? Que nós estamos com um dilema parecido, que é não há alternativa neste momento. Estou a querer dizer que este poder político está condenado às consequências das suas próprias decisões.
e as consequências das suas próprias decisões, numa altura em que a Europa também está a mudar no seu quadro institucional e no seu quadro de políticas para o espaço europeu, este poder vai ser expulso dessa realidade europeia. E como nós não podemos viver sem o apoio europeu, é por via da crítica europeia que se vai perceber a necessidade de uma alternativa portuguesa a este tipo de poder socialista como patrão do Estado. O Estado vai continuar a aumentar a dívida e não vai gerar recursos para pagar essa dívida. Como essa dívida está no balanço do Banco Central Europeu, é pela via do Banco Central Europeu que vai reaparecer o problema que já existiu na passagem do Afonso Costa para o Salazar, que é o problema da dívida externa. A fronteira portuguesa não é uma fronteira física, é uma fronteira de possibilidade. Quando nós ultrapassamos as nossas possibilidades, vem alguém de fora avisar-nos que não é possível continuar. Ora, isso foi o que aconteceu em 2011 a 2015. A oportunidade de fazer uma reforma estrutural apoiada por técnicos europeus que não tinham por objetivo castigar os portugueses, mas, pelo contrário, ajudá-los a sair do beco sem saída em que se tinham metido. Essa leitura dessa crise não é aceitável para o Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista continuará a fazer tudo aquilo que nos mete no beco sem saída e não nos deixa voltar para trás. Joaquim, deixa-me só ir ali ao Jorge para lhe colocar esta questão ao Jorge. A mesma questão para ti. Nós ouvimos uma passeata autêntica do Primeiro-Ministro, que, como tu disseste, discorreu sobre uma série de coisas, ignorou alguns problemas, ignorou avisos, ignorou factos e pintou uma imagem do país que não corresponde à realidade. Bom, a verdade é que nós temos, neste momento, do ponto de vista de checks and balances, ninguém para contrapor isto. Porque o próprio Presidente da República, que tinha a obrigação de denunciar coisas como esta que o Joaquim está a falar, que é a questão da ADSE. Por exemplo, eu acho curioso que o Presidente da República ainda não tenha falado sobre as novas tabelas da ADSE. O Presidente da República está a passar completamente ao lado destes factos. Qual é a alternativa? Camilo, antes de responder à tua pergunta, eu gostava de tentar desmistificar uma coisa que o Primeiro-Ministro disse e que, para os portugueses perceberem, é a questão do crescimento económico. Vamos imaginar que é decretado que as fábricas fecham no mês de janeiro. As fábricas fecham no mês de janeiro. Mas as pessoas precisam do dinheiro para continuar a ir ao supermercado. E há alguém que nos empresta esse dinheiro e nós vamos ao supermercado. Quando as fábricas abrem em fevereiro, todas, e vamos ler os números do crescimento económico no final de fevereiro, diz a economia cresceu. E, portanto, o crescimento económico que o Primeiro-Ministro fala é resultante do decréscimo que nós tivemos em resultado da pandemia. Mas a mistificação maior é que parece que nós estamos a crescer para níveis anteriores à crise e nós, basicamente, estamos a entrar na vida normal de trabalho. E, portanto, falar em crescimento económico num trimestre a seguir a uma crise que tem mais ou menos 1 ano e meio é uma falácia total. Até porque compara com valores extremamente baixos do ano anterior. Não, exatamente, é enganar as próprias pessoas. E depois, quando se diz assim, bom, nós, utilizando a terminologia do Joaquim, da convalescença, nós estávamos em convalescença a receber transfusões de sangue. E depois dizemos, bom, mas enquanto recebíamos transfusões de sangue, tínhamos vida. A pergunta é, e quando deixámos de ter a transfusão de sangue? A moratória. Qual é a nossa vida? Está o doente preparado para enfrentar a vida normal? E é provável que não esteja.
E por isso eu diria que há aqui uma parte da entrevista que é uma entrevista que demonstra a capacidade que António Costa tem vamos lá ver, de mascarar, ou se quisermos, ou de manipular a informação a seu favor, mas também ao mesmo tempo transmite uma outra coisa que nós todos percebemos, que é a incapacidade de criar uma ambição para o país. E o maior problema que o país tem é que não tem essa ambição. Porquê? Porque o próprio Estado concebido desta natureza, a única coisa que vai criar é mais portugueses dependentes do Estado, ou seja, os portugueses dependentes uns dos outros. Portugueses sem autonomia, portugueses sem capazes de poderem tomar as suas decisões de forma autossuficiente. E, portanto, é um modelo que gera, obviamente, eu diria, elogio popular a curto prazo, porque as pessoas sentem que mesmo assim vamos vivendo, mas depois tem uma outra consequência, que é a consequência daquelas pessoas que já têm uma certa idade e depois quando olham para trás para a sua vida e dizem assim, bom, eu podia estar numa situação diferente, mas agora já não consigo mudar a minha vida, porque já estou na situação em que me coloquei, eu não tomei a decisão certa aos meus 20 anos. E, portanto, o que vai acontecer a Portugal é um adiar sucessivo de decisões relacionadas com um conjunto de reformas. E quando as pessoas dizem, mas porquê é que vocês estão sempre a falar nas reformas? Bom, as reformas são coisas simples, não são complexas. São coisas simples no sentido em que são reformas que permitam que a sociedade se liberte, que possa mostrar energia criadora, que as pessoas sejam providas dos seus empregos, que haja concorrência, que haja liberdade económica. Tudo isso é muito relevante. Depois temos uma outra parte da população que já está dependente. Temos que tratar dessas pessoas, com certeza, mas não podemos, como objetivo central da governação, criar uma maior dependência. E o que é que o Primeiro-Ministro já aprendeu nesta crise para silenciar a iniciativa privada? E isso é muito importante, nós temos percebido isto. Quando ele diz a despesa pública, as pessoas têm que se lembrar que depois vai ser entregue aos privados, à receita privada. E a pergunta que se tem que fazer é, mas isto também aconteceu no tempo do engenheiro Sócrates. E essa receita privada foi erro de despesa pública. E, portanto, não é por facto de dizer, porque o Primeiro-Ministro está aqui a fazer um jogo duplo, quer dizer, não, eu estou a ajudar os privados porque estou a fazer despesa pública. Ora, a pergunta para nós, cidadãos e contribuintes, é e qual é a despesa pública boa, eficiente e que gera melhor economia privada? Não é toda a economia privada. E aí o jornalista tentou levar para a discussão das clientelas e habilmente o Primeiro-Ministro fugiu. Ora, o que nós estamos a assistir com a ideia da regionalização, com pequenos estados, com eleição direta das CCDRs, é a criação de um modelo redistributivo que, em vez de ser centralizado no Terreiro do Paço, é distribuído. Bom, é distribuído... Nunca mais, oh Jorge, e que uma vez implementado, nunca mais podes voltar atrás. Não, mas o tema, Camilo, só que há aqui um pequeno pormenor que esses potenciais 5 líderes do país vão ter que se defrontar como se defrontou a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. É preciso que alguém os financie. Ora, se nós temos uma dívida central brutal para pagar, a única coisa que eu estou a ver é a consolidação de um poder autárquico que vai ser feita através dos fundos que vêm da Europa. Mas não tem nada a ver com o crescimento da vida e da qualidade de vida dos portugueses. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa muito simples. Eu vou pegar no dinheiro europeu, eu vou distribuir, cada um cria as suas clientelas e dependências e depois estamos todos satisfeitos com isso. E quando digo todos, porque é importante perceber, é que realmente, vou dar um exemplo, todas as pessoas que trabalham na construção civil, obviamente ficam contentes e felizes que haja mais obra pública.
ficam contentes e felizes que há mais obra pública. Mas isso não resolve nada. Não, mas a pergunta, mas em termos de económicos tem que fazer uma outra pergunta. E não haveria uma melhor distribuição desse dinheiro para outras atividades que pudessem ser mais rentáveis num mais curto espaço de tempo? Todas as pessoas percebem que uma estrada, por exemplo, é a longo prazo sempre rentável. A curto prazo é menos rentável, porque não se consegue recuperar o investimento tão rapidamente. Ora, nós estamos a precisar de um conjunto de uma economia mais ativa, em que os investimentos que se façam tenham retornos mais rápidos, porque isso é o que gera o crescimento económico. As pessoas nunca se podem esquecer de uma coisa importante quando nós discutimos estes temas. Crescimento económico não é consumo nem investimento. É produção de bens e serviços. É as mesmas pessoas com o mesmo capital produzirem mais bens e serviços. Quando a política vem falar a economia está a crescer, está a consumir mais, tem que se fazer a pergunta, mas esse consumo é resultante da produção nacional ou da produção importada? É que se for da produção importada não tem efeito nenhum no PIB. Não é crescimento da economia. Mas se for da produção nacional, com certeza que são os portugueses a produzirem bens e serviços para trocarem uns com os outros. Ora, é esta falta, eu diria às vezes, de noções básicas de economia que deveriam existir, ou pelo menos deveriam existir, em algumas entrevistas, para desmistificar aquilo que a política anda a dizer. Porque a política o que anda a dizer é, primeiro, duas coisas, que o Estado é um ente abstrato em que parece que faz o que lhe apetece porque faz criar moeda. É mentira. O Estado não cria moeda. O Estado tributa aos portugueses a entregar a outros portugueses e, portanto, é com o trabalho dos portugueses que o Estado vive, tem que se dizer isso, e não tem a possibilidade de fabricar moeda, mas tem uma possibilidade gravíssima, observando o que aconteceu na crise de 2011. É que pode criar dívida. E criar dívida é, na prática, obrigar os portugueses do futuro a ter que trabalhar mais e a pagar mais impostos. Ora, o contrato geracional vai estar em causa também. O Primeiro-Ministro diz na entrevista, mas a sustentabilidade da Segurança Social aumentou 30 anos. Como? Com mais transferências do Orçamento de Estado, isso significa mais impostos. Então aumentou 30 anos com mais anos de contribuição e com reformas mais baixas. Então aí é sustentável. Ora, a palavra sustentabilidade, sem estar ligada a tudo o que está à sua volta, é uma palavra oca. Nada é sustentável, porque a sustentabilidade vem da produção de bens e serviços num país. E por isso é que eu insisto na ideia que o Presidente da CIP deu. Estamos a tocar uma orquestra e o navio está-se a afundar. Ora, eu tenho dois atores. Tenho um Presidente que, obviamente, está a defender os interesses dos empresários. Estamos de acordo. O Primeiro-Ministro está a defender os interesses do país e da base eleitoral e tudo mais. Estes dois discursos não estão coincidentes. Então nós, como cidadãos, temos que fazer as perguntas mas então qual é o que se está a aproximar da verdadeira realidade? Ora, a capacidade que tem o Estado, o Governo, de influenciar a opinião pública é sobremaneira muito mais elevada que tem um presidente de uma associação patronal. E, portanto, eu diria que a entrevista ela é muito reveladora do problema que o país vai ter, porque o país vai continuar a discutir palavras, choques, paixões, agora é alianças mobilizadoras. Quando eu vi alianças mobilizadoras, pensei comigo, mas eu agora vou fazer uma aliança mobilizadora com quem e para quê e com o dinheiro de quem? São estes tipos de discursos sucessivos, de palavras, de programas, de planos, de iniciativas, de ações, e nós ficamos todos baralhados no meio desta floresta de chavões, e o chavão a mim que mais me chocou foi a ideia que
A ideia é que nós temos a geração mais bem preparada. Tem que se dizer, temos a geração com piores oportunidades, mais mal paga e com uma incapacidade de fazer crescer o seu rendimento dentro das suas empresas. Esse é o resultado desta política. Mas então o que é que acontece quando o Primeiro-Ministro fala nisto? Não, mas nós fizemos o nosso trabalho. Nós demos a educação. Quem não aproveitou a educação foram as empresas. E a pergunta é, até e porquê é que as empresas não aproveitam a educação? Porque são ignorantes? São incompetentes? Não, é porque há um ambiente económico associado às empresas que não lhes permite usar esse tipo de recursos. E porquê é que não permite usar esses recursos? Porque essas empresas foram, com o tempo, descapitalizadas pelo seu contrato social. Ora, a questão que, no meio disto tudo, Camilo, há uma coisa que é relevante. Há um conjunto de atores da iniciativa privada que vai estar contente com esta política e vai apoiar de forma evidente esta política. É quem vive à mesa Qual é o problema? Aquilo que eu alerto a esses atores. Esses atores, na crise de 2011, faliram todos. Foram todos a comissões de inquérito, entregaram os seus ativos aos bancos, deixaram de existir. A pergunta que nós temos que fazer é: os novos atores que vão ser criados com esta despesa pública vão ser ou não os derrotados da próxima crise? Necessariamente vão ser. Porquê? Porque estão a ser criados sem que sejam em condições de competitividade da própria economia. E, portanto, nós vamos ter uma sociedade envelhecida, uma sociedade endividada, uma sociedade descapitalizada, uma sociedade sem ambição, uma sociedade em que os jovens, encolhem os ombros, em que ficam felizes por terem um emprego já para não falar num outro aspecto que eu também que a mim me toca muito, que é a ideia, quando alguém vai para o Primeiro-Ministro estava a falar, por exemplo, sobre a questão do Algarve e começou a falar com temas estratégicos da água e os temas do Algarve e eu a pensar assim, já pensou qual é a diferença de rendimento que têm os habitantes do Algarve versus os habitantes de Lisboa? É verdade. O que é que se está a fazer para isso? A ideia da desertificação do interior, que todos os políticos falam que se resolve com a regionalização, não é verdadeira, porque isso significaria que era muito fácil então resolver os problemas do país, porque se com o Estado Central não resolve o problema global do país, porque é que os Estados locais resolvem os problemas locais? Não é verdade, porque o Estado comete os mesmos erros quando está a nível central ou quando está a nível local. Não quer dizer que não haja descentralização e que não haja mais competências. Agora, o criador de emprego, o criador central de emprego das regiões não podem ser organismos estatais ou paraestatais ou empresas dependentes da dívida pública e da despesa pública. Tem que ser condições objetivas para que essas regiões possam criar economia privada. Ora, o que é que acontece? Alguns espectadores que estão aqui começam a dizer, bom, lá vem estes tipos com o neoliberalismo e não, nós não estamos a falar nada disso. As pessoas têm que perceber uma coisa. Não há nenhum país desenvolvido do mundo que não tenha um Estado pensador e estratégico. E tem que saber a cada momento qual é o modelo de incentivos para que a sociedade caminhe no sentido certo. Ora, este Estado está a caminhar no sentido da criação total de dependências. E isso é que é grave para a sociedade portuguesa. Joaquim, deixa-me voltar à questão que há bocado colocava do diagnóstico da situação e também da intervenção do Presidente da República. A entrevista do Primeiro-Ministro pareceu dar resposta em alguns momentos àquilo que foram as declarações do Presidente da República na semana passada, nomeadamente quanto à sucessão do próprio António Costa. Ou seja, isto foi visto como uma tentativa de acelerar a disputa pela liderança interna do Partido Socialista.
Não, isso é uma tentativa de distrair as atenções para aquilo que não tem interesse nenhum. Do mesmo modo, foi preciso crucificar o Sócrates para poder fazer nascer a alternativa António Costa e, portanto, não se podia falar do que tinha sido o projeto do Sócrates para que pudesse aparecer em forma nova o projeto António Costa. Também agora, para não criticar o António Costa, começa-se a falar dos seus sucessores. Ora, o que é que podem fazer os sucessores de António Costa? Continuar a repetir o mesmo modelo do Partido Socialista, patrão do Estado. Vamos ver o que é que são as origens da nossa insuficiência de dotação de capital e o excesso de endividamento, que é o outro lado da insuficiência da dotação de capital. Com as nacionalizações de 75, foram destruídos os centros de acumulação de capital que existiam no sistema empresarial português. Isso foi substituído por quê? Por emissão de dívida do Estado. Sim. Foi compensado de que modo? Com os fundos europeus. Os fundos europeus foram a atração de capital externo para financiar a economia portuguesa. Foram utilizados de que modo? Do mesmo modo que foi utilizada a dívida do Estado. Isto é, nós utilizamos os fundos comunitários como sucedâneos, como repetições do endividamento externo, em lugar de termos separado o que era capital do que era dívida. Porque esses fundos comunitários que vinham de fora eram para nós capital. Não podia ter sido dissolvido em novas distribuições de rendimentos que geraram novo endividamento. O facto de não termos percebido que o mercado europeu era a alternativa para os mercados coloniais que tinham deixado de existir, também não permitiu perceber que a competitividade da economia portuguesa não era agora exportar vinho para Angola, era trabalhar nas condições competitivas do mercado europeu. Porque o que modernizou as economias da Polónia, da Roménia, da Hungria, foi justamente essa capacidade competitiva de atuar no mercado europeu. Antes tinham estado dominadas pela União Soviética. Quando se encontraram na Europa, não repetiram o modelo soviético. Foram para modelos competitivos. Crescem muito mais do que cresce Portugal. Ora, neste momento, a única fonte de capital a que nós temos acesso é o mercado europeu, ou são as instituições europeias, é agora este programa de recuperação e resiliência. O que é que pode fazer esse programa? Se for aplicado no Estado, cria mais postos de trabalho, emprego fixo e rígido e que não pode ser despedido, o que significa cria despesa futura. Se a aplicação dessas atividades não for uma aplicação competitiva, então ficamos com o encargo das despesas futuras e não lucramos rigorosamente nada em termos de substituição do capital que não temos. Este é o erro que os socialistas cometem. Não conseguem distinguir o que é dívida do que é rendimento. Não conseguem distinguir o que é capital do que é produção.
será demasiado tarde que vão descobrir, a começar pelo Partido Comunista, que para terem salários é preciso que haja capital. Porque sem capital não há emprego. Ó Joaquim, mas o problema é que o país em geral não percebe isso, está a ver? Porque a diferença entre nós e os alemães... Camilo, não vale a pena ir por aí, porque é o problema dos que têm fé e os que não têm fé. Não é isso, Joaquim, não é isso. Repara uma coisa, o que nós estamos a dizer é que a classe política não percebe a diferença entre produção e capital. Inteiramente correto, mas o problema é outro. É que a sociedade como um todo é ignorante em relação a isso. Se o Joaquim for à Alemanha ou à Inglaterra, os eleitores percebem isso, em Portugal não percebem. E valorizam os, desculpa a expressão, trambiqueiros que vendem essas teorias. Camilo, vamos lá ver, os portugueses são tão inteligentes e tão cultos como os alemães e como os franceses. Não diga que não, porque são. É que eu vou explicar uma outra coisa. A diferença entre França, Alemanha e Portugal é que os portugueses têm o Estado que os engana e ficam presos a essa dependência. A religião é o ópio do povo, porque adormece na medida em que há uma entidade transcendente que é quem é responsável pela regulação dos assuntos terrenos. Portanto, a religião adormece, mas a ideologia é uma cocaína, excita. Quando se combina num povo como o português, subordinado ao adormecimento da religião, o estímulo da cocaína, as pessoas deixam de raciocinar. E, portanto, só aprendem com a experiência. A dívida que hoje existe era impensável no Estado Novo de Salazar. Mas o Estado Novo de Salazar foi produzido pela dívida que vinha do século XIX e que se amplificou com a Primeira República. Portanto, o nosso destino é óbvio. Ou conseguimos regular esta incapacidade de crescer e esta dependência da dívida e da ausência da acumulação de capital, ou conseguimos resolver isso, ou vamos a caminho de um regime autoritário. O que é o regime autoritário? É com militares, é com padres, é com dirigentes políticos? Não, o regime autoritário é com a regionalização de Portugal no espaço europeu. Porque o que está a ser construído por este Partido Socialista é a entrega do Estado português ao desígnio que nos for atribuído pelos credores, que são, em primeira linha, o Banco Central Europeu. Quando se diz que na crise de 2011 a soberania portuguesa foi hostilizada pelas instituições europeias, como diria o doutor Mário Soares, a soberania portuguesa pôs-se a jeito. É porque se pôs a jeito que a seguir apanhou. Estamos, mais uma vez, a seguir o mesmo caminho. Mas pior, estamos a repetir o modelo que já vimos aplicado a outros primeiros-ministros. Quando estão confrontados com o beco sem saída para onde conduziram o país, procuram descobrir uma janela de saída ou um túnel do convento para poder escapar para uma instituição internacional. Ora, é exatamente perante estes dirigentes políticos que se utilizam dos seus antecessores para fazerem deles o bode expiatório e os culpados de tudo, que nós precisamos de assumir a responsabilidade de denunciar as consequências. Um socialista, que não vou dizer o nome porque já morreu e, portanto, já não se pode defender daquilo que eu vou dizer, mas considerava que a ética republicana era a lei. Ora, acontece que, se são os republicanos que fazem a lei, esta ética é circular, é uma rotunda, porque fazem a lei que a seguir justifica aquilo que consideram ético.
Perante este tipo de frases, a resposta é a ética republicana, é a ética dos resultados. É em função dos resultados que aqueles que dizem defender o interesse coletivo devem ser avaliados e devem ser julgados do ponto de vista ético. Quem produz como resultado o tipo de crescimento económico que temos tido nos últimos 20 anos não pode aspirar a ser valorizado do ponto de vista ético. Então é valorizado do ponto de vista da incompetência. Agora, quando estamos a entrar numa fase mais evoluída de um julgamento interessante, que é o julgamento do Dr. Ricardo Salgado, dizem os seus advogados de defesa que o antigo dono disto tudo não pode ser considerado o responsável por isto tudo. E têm toda a razão naquilo que estão a dizer. Porque os responsáveis daquilo que aconteceu ao Dr. Ricardo Salgado são os dirigentes políticos que permitiram que isso acontecesse quando não podiam desconhecer o que estava a ser feito. Não, porque aquilo era secreto. Não, a responsabilidade de um dirigente político é ir para além do corpo e ver o que é que as sombras escondem. É impossível que não soubessem aquilo que qualquer cidadão comum tinha a obrigação de saber. Se houve nacionalizações, houve destruição do capital, não há crescimento da produtividade e da competitividade, como é que se pode ser o dono disto tudo? Não é nem o dono disto tudo, nem o responsável disto tudo. Os responsáveis são outros. Então o bode expiatório, e é para isso que serve o Dr. Ricardo Salgado, como serviu o seu amigo José Sócrates, servem para ser os bodes expiatórios, para que não seja preciso ir ao padre confessar os pecados, arranja-se o bode expiatório para ser o culpado de tudo. Joaquim, já vamos com mais de uma hora de programa. Eu queria pedir ao Jorge, para ser breve agora na consideração final. Eu só queria... Diz, Jorge. Diria contestar aí uma afirmação que tu fizeste, que é a ideia que os portugueses não são capazes de eu já sei que você tem ideia disso, mas isto é uma convicção minha inabalável. Sim, eu sei, mas eu vou tentar mudar a tua convicção, que é por isso que nós também fazemos programas, que é para mudar a ideia das pessoas sobre as algumas convicções das pessoas, sim. A Guerra Colonial começou em 61 e em 74 nós tivemos uma revolução, que foi feita por um grupo restrito chamados Capitães de Abril, que conseguiram derrubar um regime que parecia inabalável. Quando a opinião pública e o que era publicado e os jornais faziam, publicavam e que se discutia, parecia inabalável. E uma revolução de um grupo restrito de capitães conseguiu alterar drasticamente o país. A nossa entrada na Europa, depois vem a luta pela democracia, pela economia de mercado, pela democracia liberal, o Estado de Direito, com Mário Soares. E o país tomou a decisão certa. Depois vem a própria Europa e vem a entrada no euro. E nós fomos tomando as decisões. E, portanto, aliás, há um economista célebre que dizia para um outro economista, quando estavam a discutir um tema, quando os factos mudam, o senhor não muda de opinião? Mudam. E isso é o que vai acontecer às pessoas que estão a votar no Partido Socialista. Com o andar do tempo, vão verificar que os factos não mudam, são sempre os mesmos, e aquilo que é dito que é a grande recuperação não aparece. E como é que isto muda? E nós já estamos a assistir em Portugal. As forças políticas que estão a nascer não existiam antes do António Costa. Quem gera esta, no fundo, esta cisão, se quisermos, ou esta nova criação dentro de um espaço político, que não é o espaço político à esquerda radical, é o tal casamento que António Costa fez, e esse casamento criou uma nova situação política.
E isso, por isso aparecem os liberais, aparece o Chega, aparecem as divisões dentro do PSD, tudo isto está a mexer e a evoluir. A questão é, nós, e eu acho que é um think tank que nós temos que fazer, já falámos disso outra vez, que é quais são os elementos que podem obrigar a sociedade portuguesa a mudar drasticamente. Quais são os setores, as instituições, porque isso é o que faz a diferença. E a instituição Europa, Euro e Europa, fez o país mudar. E, portanto, foram essas instituições que disseram, não, vocês têm que fazer isto assim. Agora, há coisas que a Europa não se intromete na gestão dos países e essa tem que ser o próprio país a encontrar instituições para fazer essa mudança. E isso, no fundo, vai ser o desafio que os portugueses vão ter que enfrentar. E, portanto, todas aquelas pessoas que vêm com chavões, eu sou contra os socialistas, eu sou contra os neoliberais, eu sou contra os liberais, esqueçam esse debate, porque a discussão central é qual é o governo competente que dá sustentabilidade, melhor qualidade de vida e crescimento do rendimento aos portugueses. Isso é a avaliação extrema que vai ter que ser feita. Os que estão dependentes desta situação vão estar caladinhos. Nós percebemos isso, eu percebi isso, aliás, contigo, tivemos uma conversa com uma pessoa, enfim, que trabalhava para o dono disto tudo, e que ele foi incapaz de criticar essa pessoa, porque ele percebe que teve 20 anos a viver com essa pessoa. E, portanto, ele não conseguiu, mas ele hoje sabe que aquilo foi um erro. E ele, de certeza, que toma a decisão certa, porque o voto é secreto, não é porque a pessoa... O voto é secreto porque é uma avaliação de consciência individual. A pessoa até pode estar dependente, mas pode chegar às urnas e dizer não, isto está mal e eu vou ter que votar contra. Até posso ser prejudicado, mas eu vou ter que votar contra. E é este despertar de consciências que o país vai ter que fazer, como fez em abril, como fez na Fonte Luminosa, como fizemos com as grandes transformações da sociedade portuguesa. E, portanto, eu não sou descrente, diria que vai ser uma mudança lenta, estamos de acordo, mas eu não estou descrente porque senão, e só queria salientar um ponto que é um outro tema sobre a corrupção, que nós temos de dedicar um programa à corrupção. Mas sabes que é que eu estou descrente? Porque essa percepção de que as coisas estavam erradas, os eleitores tiveram em 2011, percebes? E puseram o engenheiro Sócrates na rua. E agora põem uma pessoa, repetem essa na eleição seguinte, mantém essa pessoa, que na prática está a conduzir ao país ao beco que vocês estão a falar. Estás a perceber que é que eu estou descrente? Mas Camilo, mas eu não estou a dizer o contrário. Vamos lá ver. Numa dimensão conjuntural e curta de tempo, essa dependência vai favorecer este tipo de política. Mas quando as pessoas olham para um período longo e observam o que se está a passar, qualquer pessoa, qualquer debate que nós comecemos na sociedade portuguesa, devemos fazer duas perguntas. Porquê é que não crescemos há 20 anos e porquê é que estamos endividados para mais 2 gerações? E a pergunta é, alguém vai resolver este problema? Como é que os senhores resolvem? Pá, não me venham com alianças mobilizadoras, nem com rendas acessíveis e com IRS para isto, IRS para aquilo, IRS jovem, nada disso. Não é isso que resolve o problema das pessoas estruturalmente. Conjunturalmente ajuda, são alívios que devem ser promovidos. Agora, não pensem que isso vai resolver o problema do país. Muito bem. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero saudar o Alberto Tavares, já não via aqui em direto connosco há algum tempo. Quero dizer, algumas destas pessoas colocaram aqui questões, se quiserem podem continuar a estimular o debate aqui, porque para mim, eu estou de acordo com um ou dois espectadores, já disseram isso, não foi o melhor think tank de sempre, foi claramente um dos melhores do que eu me lembro. Novamente, quero pedir desculpa às pessoas, nós tivemos que atrasar o programa terça para quarta, de quarta para hoje, e hoje a culpa foi inteiramente minha, porque fiquei sem comunicações, absolutamente sem comunicações, e não conseguimos pôr o programa no ar mais cedo, a razão pela qual volto a pedir desculpa a vocês e também aqui aos meus convidados. Para o final, quero lembrar só que o canal tem uma parceria com a Prozis, que este programa tem ainda ajuda à produção do grupo Sendos e Data, e nós voltaremos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Terça-feira, atenção, na próxima semana. E quero também
pedir às pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partida nas redes sociais, e sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até terça-feira, e eu e você voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã. Com licença.